Você já se perguntou como seria a sua vida se, de repente, não conseguisse mais falar ou mover um lado do corpo? Imagine acordar em uma manhã comum, preparar seu café e, algumas horas depois, encontrar-se em um hospital, incapaz de se comunicar. Parece assustador. Essa é a realidade de milhares de pessoas todos os dias. Meu nome é Dr. Paulo Caramelli. Sou neurologista com mais de 30 anos dedicados ao estudo do cérebro humano. Ao longo da minha carreira, acompanhei de perto os impactos devastadores do acidente vascular cerebral, AVC. O que mais me impressiona é que, em muitos casos, o AVC chega silenciosamente, sem aviso prévio, e muda vidas para sempre. A cada 40 segundos, alguém sofre um AVC no mundo. Após os 60 anos, esse risco praticamente dobra. Mas o que pouca gente sabe é que, muitas vezes, não é apenas a genética ou o envelhecimento que determinam esse destino. São os pequenos hábitos diários aparentemente inofensivos que pavimentam silenciosamente o caminho para um derrame. Hoje, quero te mostrar os 10 hábitos diários que, sem você perceber, podem estar enfraquecendo seus vasos sanguíneos e preparando o terreno para um AVC. O mais impressionante, alguns deles parecem inofensivos, mas o hábito número 1 é tão comum que talvez você o repita todos os dias sem imaginar o perigo. E antes de começarmos a contagem regressiva, me diga nos comentários: qual desses hábitos você já suspeita que pode estar te prejudicando? Se esse tema te interessa, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque cuidar da sua mente começa com informação confiável. Chegou a hora de conhecer os 10 hábitos que colocam sua saúde cerebral em risco todos os dias, começando do número 10 até o mais perigoso. Atenção! Muitos deles parecem inofensivos, mas estão mais presentes na sua rotina do que você imagina. Hábito número 10. Não medir a pressão arterial regularmente. Muita gente me diz: doutor, nunca senti nada. Minha pressão deve estar ótima. E é aí que mora o perigo. A hipertensão não avisa. Ela age em silêncio, enfraquecendo os vasos sanguíneos dia após dia, até que um deles se rompe ou entope, e o AVC acontece. Na prática clínica, vejo isso com frequência. Pacientes que vivem anos sem medir a pressão, acreditando que está tudo bem, mas quando os sintomas aparecem como tontura, visão turva, dor de cabeça, o dano já está feito. Em muitos casos, irreversível. É por isso que sempre oriento meus pacientes a criar o hábito de medir a pressão em casa, mesmo que se sintam bem. Basta um aparelho digital, 5 minutos por dia, e um caderno ou aplicativo para anotar os resultados. O melhor momento é pela manhã, antes do café, ou à noite, quando o corpo está em repouso. Se os números estiverem sempre acima de 130 por 80 mmHg, é hora de procurar orientação médica. Evite medir logo após esforço físico, consumo de café ou momentos de estresse. A regularidade é mais importante do que um único valor alto. O que você acompanha, você consegue controlar. E se você acha que esse hábito é fácil de esquecer, espere até ouvir o próximo. Ele passa despercebido, mesmo enquanto você está completamente parado. Hábito número 9. Ficar sentado por muitas horas. Ficar sentado é tão comum que nem parece um problema. Mas quanto mais estudo o cérebro e o sistema vascular, mais vejo o quanto o sedentarismo é perigoso, especialmente para quem já passou dos 60. Muita gente me diz: mas eu só fico sentado lendo, assistindo TV ou mexendo no computador. Parece inofensivo, eu sei. Mas quando permanecemos horas na mesma posição, a circulação desacelera, especialmente nas pernas. Isso aumenta o risco de formação de coágulos, que podem subir até o cérebro e provocar um AVC. E a verdade é que nosso corpo não foi feito para a imobilidade. Após certa idade, os vasos sanguíneos perdem elasticidade. E o sangue precisa de movimento para fluir bem. Sem isso, as artérias ficam mais vulneráveis a obstruções silenciosas. Por isso, sempre incentivo meus pacientes a se levantarem a cada 30 minutos. Não precisa correr uma maratona, basta caminhar um pouco pela casa.
levantar os calcanhares, fazer alongamentos leves. Movimentos simples já ativam a circulação e ajudam o cérebro a receber o oxigênio que tanto precisa. Gosto de sugerir que eles coloquem lembretes no celular ou usem programas de TV como referência. A cada intervalo, levante-se. É um hábito pequeno, mas cumulativamente poderoso. Ficar sentado por muito tempo não dói. Não incomoda. Mas justamente por isso, passa despercebido e se torna perigoso. A prevenção, muitas vezes, começa com o que parece insignificante. E se manter parado já traz tantos riscos. Imagine o impacto de algo que você coloca no corpo todos os dias, sem nem perceber o quanto pode estar te fazendo mal. Hábito número 8. Não beber água pela manhã. Sempre que pergunto a um paciente o que ele faz ao acordar, ouço respostas como: vou direto para o café ou fico no celular. Quase nunca alguém menciona água, e esse detalhe faz toda a diferença, especialmente para o cérebro. Durante a noite, passamos cerca de 7 a 8 horas sem ingerir líquidos. O corpo acorda desidratado e o sangue mais espesso. Isso torna a circulação mais lenta e aumenta o risco de formação de coágulos, algo extremamente preocupante para quem tem predisposição a AVC. Já tratei pacientes que se sentiam meio zonzos ao levantar e achavam que era coisa da idade. Mas muitas vezes era apenas desidratação leve. O cérebro precisa de água para funcionar bem. Ela mantém a fluidez do sangue, o transporte de oxigênio e o equilíbrio dos vasos. Por isso, costumo recomendar que a primeira coisa do dia seja um copo grande de água, de preferência em temperatura ambiente. Se você não gosta de água pura, coloque uma rodela de limão ou um pouco de gengibre e só depois vá para o café. Aliás, o café, por ser diurético, pode piorar ainda mais a desidratação se vier antes da hidratação. Esse simples gesto, beber água logo ao acordar, ajuda a proteger as artérias, manter o fluxo sanguíneo saudável e dá ao cérebro o que ele mais precisa logo cedo: oxigênio e clareza. Pode parecer irrelevante, mas o que você faz nos primeiros minutos do dia pode mudar a forma como seu corpo reage o resto da vida. E se um copo d'água já traz tanto impacto, imagine o que acontece quando o sal em excesso se acumula todos os dias, em cada refeição. Hábito número 7. Consumir muito sal. É impressionante como o sal se esconde onde menos esperamos. Já tive pacientes que garantiam comer pouco sal, mas tomavam sopa de pacote, comiam pão industrializado e adoravam petiscos prontos. Tudo isso parece inofensivo, mas o acúmulo diário de sódio é uma bomba relógio para os vasos sanguíneos. O excesso de sal aumenta silenciosamente a pressão arterial, o que fragiliza as artérias e facilita a ocorrência de um AVC. E o mais traiçoeiro, você não sente isso acontecendo. A cada dia, o corpo vai acumulando tensão até que um vaso se rompe ou entope. A partir dos 60 anos, esse risco se intensifica. Os rins filtram menos eficientemente, a pressão tende a subir com mais facilidade e o cérebro se torna mais vulnerável a qualquer variação brusca. O que costumo recomendar? Primeiro, olhar os rótulos. Muitos alimentos comuns têm mais sal do que imaginamos. Depois, substituir produtos prontos por refeições caseiras sempre que possível. Em vez de sal, use temperos naturais: alho, cebola, ervas frescas, cúrcuma, limão. Estabeleça um limite pessoal e, se tiver hipertensão, siga a orientação do seu médico à risca. Muitas vezes, uma simples troca no cardápio já reduz consideravelmente o risco vascular. Sei que o sal traz sabor, mas é possível reeducar o paladar. E o melhor sabor que você pode conquistar é o da tranquilidade de estar cuidando do seu cérebro todos os dias, sem abrir mão da sua saúde futura. E se o sal, em doses pequenas, pode comprometer sua circulação, imagine o efeito acumulado dos alimentos altamente processados que você consome sem perceber. Hábito número 6. Comer alimentos ultraprocessados. Alimentos prontos são práticos. Reconheço. Já ouvi muitos pacientes dizerem que, por falta de tempo, acabam recorrendo à pizza congelada, salgadinhos, bolachas recheadas ou refeições de micro-ondas. Mas o que parece uma solução rápida no dia a dia, aos poucos se torna um problema sério.
e muitas vezes invisível. Os ultraprocessados concentram tudo o que nossos vasos sanguíneos não precisam: excesso de sal, gorduras ruins, açúcares escondidos e aditivos químicos. O efeito cumulativo é devastador. Esses compostos aumentam a inflamação no organismo, alteram o metabolismo e danificam o revestimento interno das artérias, facilitando o acúmulo de placas e a formação de coágulos. No cérebro, essa combinação é perigosa. A inflamação constante e a obstrução gradual das artérias são terreno fértil para o AVC. E o mais grave, você não sente nada até que seja tarde demais. É por isso que sempre incentivo escolhas mais simples e naturais. Trocar uma lasanha congelada por um arroz com legumes e ovo mexido já é um grande passo. Substituir biscoitos por frutas com aveia ou um punhado de castanhas muda a dinâmica da sua circulação. Não se trata de nunca mais comer nada prático, mas de reduzir a frequência e melhorar a qualidade. Seu cérebro precisa de alimentos que nutrem, não que inflamem. E o mais interessante é que, quando você começa a fazer essas trocas, seu corpo responde. Mais energia, menos inchaço, até o sono melhora. A saúde cerebral começa no prato. E se o que você come faz tanta diferença, espere até entender o impacto de uma bebida doce, aparentemente inofensiva, no seu risco de AVC. Hábito número 5. Beber bebidas açucaradas diariamente. Muitos pacientes me dizem: eu quase não como doces, só tomo um suco de caixinha de manhã. Mas é aí que está o problema. Esse só é o bastante para comprometer a saúde dos vasos sanguíneos, especialmente os que alimentam o cérebro. As bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos industrializados, chás prontos e cafés aromatizados, provocam picos de glicose no sangue. Para controlar isso, o corpo libera uma carga de insulina. Quando esse ciclo se repete todos os dias, o organismo desenvolve resistência à insulina, o que leva à inflamação crônica e, com o tempo, danifica as paredes das artérias. Esses danos silenciosos favorecem a formação de placas e aumentam a pressão arterial, dois dos principais gatilhos do AVC, e o risco se multiplica com a idade, pois o metabolismo se torna mais lento e a tolerância à glicose diminui naturalmente. O que costumo recomendar aos meus pacientes é simples: comece trocando essas bebidas por água com limão, infusões naturais ou café sem açúcar. Se tiver dificuldade, vá reduzindo aos poucos. Seu paladar se adapta mais rápido do que você imagina e o cérebro agradece cada pequeno ajuste. A maioria das pessoas associa o açúcar apenas ao ganho de peso. Mas no cérebro, ele gera um tipo de sobrecarga silenciosa, que afeta os vasos, a memória e até o humor. Evitar esse excesso é uma forma direta de proteger sua mente hoje e no futuro. E se o que você bebe já influencia tanto, imagine o impacto do que você respira todas as noites sem perceber, ou pior, do que você deixa de respirar. Hábito número 4. Ignorar sintomas de apneia do sono. Já atendi muitos pacientes que riam ao contar que roncavam alto, como se fosse algo engraçado ou inofensivo. Outros diziam que acordavam cansados, com dor de cabeça, mas achavam normal com a idade. Mas por trás desses sinais pode haver um distúrbio sério: a apneia do sono. Durante a apneia, a respiração para e volta várias vezes por noite. Cada pausa corta o fornecimento de oxigênio ao cérebro, que responde ativando o sistema de alerta do corpo. Isso provoca elevações bruscas da pressão arterial, liberação de hormônios do estresse e inflamação dos vasos. O resultado? Um terreno altamente propício ao desenvolvimento de AVC. O mais assustador é que a maioria das pessoas não percebe que tem apneia. Acham que roncar é normal, que o cansaço é da idade ou que dormir mal faz parte da vida. Mas não é. O cérebro precisa de oxigênio constante para se reparar enquanto dormimos. Sem isso, os danos se acumulam silenciosos, mas perigosos. Na prática, sempre oriento meus pacientes a observarem sinais como ronco alto, pausas na respiração muitas vezes notadas por parceiros, sono agitado ou cansaço ao acordar. Se houver suspeita, o ideal é procurar um especialista e realizar um exame do sono. Em muitos casos, mudar a posição de dormir
Perder peso ou usar um aparelho CPAP pode transformar completamente a qualidade do sono e proteger o cérebro. Dormir bem não é luxo, é necessidade biológica. E ignorar os sinais da apneia é fechar os olhos para um risco que cresce noite após noite. E se o que acontece enquanto você dorme já tem tanto impacto, imagine o efeito da maneira como você dorme e da posição em que passa todas essas horas. Hábito número 3. Dormir em posição incorreta. Muita gente me conta que gosta de dormir com 2 ou 3 travesseiros empilhados, bem apoiado na cama, vendo TV ou lendo até pegar no sono. Parece confortável, não nego. Mas a posição em que dormimos pode ter um impacto muito maior do que imaginamos, especialmente para o cérebro. Quando dormimos de barriga para cima, com a cabeça muito elevada, o pescoço pode ficar mal alinhado e as vias aéreas parcialmente obstruídas. Em pessoas que roncam ou já têm tendência à apneia, essa posição reduz ainda mais o fluxo de ar. O resultado é uma queda nos níveis de oxigênio, que afeta diretamente o funcionamento cerebral. Já atendi pacientes que acordavam com dor de cabeça, boca seca ou sensação de cansaço, sem saber que o problema era a postura durante o sono. A longo prazo, a oxigenação insuficiente favorece inflamações, aumenta a pressão arterial e pode até acelerar a formação de coágulos. Tudo isso somado representa um risco real de AVC. O que costumo orientar é simples. Tente dormir de lado, com um travesseiro que mantenha o pescoço alinhado com a coluna. Evite usar muitos travesseiros empilhados. Se você ronca alto ou acorda ofegante, converse com seu médico e considere uma avaliação do sono. Pequenas mudanças na forma de dormir podem proteger sua mente e transformar sua energia durante o dia. O sono é o momento em que o cérebro se regenera. E como você dorme determina a qualidade dessa recuperação. Não é só a quantidade de horas que importa, é a forma como você entrega oxigênio ao seu cérebro enquanto descansa. E se até a posição em que você dorme interfere tanto, espere até saber o que o estresse acumulado pode provocar em silêncio dentro das suas artérias. Hábito número 2. Viver sob estresse constante. Sempre que pergunto a um paciente como está a rotina, ouço uma avalanche de compromissos. Cuidar dos pais, contas para pagar, preocupações com saúde, medo do envelhecimento, e tudo isso carregado no automático sem pausa. O estresse crônico virou um estado normal para muita gente, e isso me preocupa profundamente. O que poucos percebem é que o estresse constante não afeta só o humor ou o sono. Ele muda a química do corpo. A liberação prolongada de hormônios como o cortisol e a adrenalina contrai os vasos sanguíneos, eleva a pressão arterial e aumenta a inflamação interna. É como apertar uma mangueira com força todos os dias 1 hora. Ela rompe. Nos vasos cerebrais, esse desgaste é perigoso. A tensão contínua enfraquece as paredes arteriais, favorece a formação de placas e coágulos. Em resumo, o estresse não controlado é uma bomba relógio para o AVC. Na prática, costumo sugerir pequenos respiros na rotina. Não precisa virar yogi. Apenas feche os olhos por 2 minutos. Respire fundo. Dê uma caminhada curta no quarteirão. Ouça uma música que te acalma. Atividades simples, repetidas diariamente, ajudam a regular o sistema nervoso e reduzem o impacto do estresse no corpo. Outra dica valiosa é escolher um momento do dia mesmo que breve para fazer algo que te dá prazer. Pode ser regar plantas, escrever, brincar com o neto. Isso muda a química do cérebro e protege seu coração e sua mente. Controlar o estresse é mais do que autocuidado. É prevenção cerebral. Porque enquanto você finge que está tudo sob controle, talvez o maior perigo esteja justamente naquilo que você se recusa a acreditar. Hábito número 1. Pensar. Isso nunca vai acontecer comigo. Entre todos os hábitos que aumentam o risco de um AVC, este é, sem dúvida, o mais perigoso e o mais comum. Pensar. Isso nunca vai acontecer comigo. É o que impede muita gente de mudar, de agir, de se cuidar. É o tipo de pensamento que anestesia a consciência. Já escutei essa frase inúmeras vezes em consultório. Pessoas aparentemente saudáveis, sem sintomas visíveis, confiantes demais. Minha pressão sobe só quando estou estressado.
Eu como bem, não preciso me preocupar. Na minha família ninguém teve AVC. Tudo isso até o dia em que algo acontece e a surpresa vem tarde demais. Lembro de um paciente em especial, professor aposentado, ativo, culto. Em uma consulta de rotina, sugeri que monitorasse a pressão, melhorasse a alimentação. Ele sorriu e disse: Doutor, isso é para quem vive mal. Eu estou ótimo. Um ano depois, voltou ao consultório, após um AVC leve. Recuperou parte da fala com reabilitação, mas a lucidez com que me disse: Eu realmente achava que isso nunca ia me atingir, ficou marcada em mim. Se você chegou até aqui, parabéns. Não por ter lido ou assistido até o final, mas por ter escolhido fazer algo raro hoje em dia, prestar atenção à sua própria saúde antes que algo aconteça. Ao longo desta jornada, vimos que o risco de um AVC não vem de um único fator, mas do acúmulo diário de pequenos descuidos. Ficar horas sentado, esquecer de beber água, exagerar no sal ou no açúcar, dormir mal, viver sob pressão constante, ignorar sintomas silenciosos. Cada um desses hábitos, isoladamente, parece pequeno, mas somados, formam um terreno fértil para o desgaste dos vasos, para a inflamação crônica e, infelizmente, para um possível AVC. A boa notícia é que todos esses hábitos podem ser transformados. Não exige mudanças radicais, nem fórmulas milagrosas. Exige consciência, consistência e, acima de tudo, respeito por você mesmo. Eu sempre digo aos meus pacientes: prevenir um AVC é mais do que evitar um problema de saúde, é preservar quem você é. Sua fala, sua memória, sua independência. É manter a liberdade de caminhar, pensar, amar e viver com dignidade até os últimos anos da vida. Por isso, se alguma parte deste conteúdo despertou algo em você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que você ama. Deixe nos comentários qual desses hábitos mais chamou sua atenção ou qual deles você vai começar a mudar hoje. E claro, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novos vídeos e continue conosco nessa jornada de cuidado com o cérebro. Na próxima edição, vamos falar sobre como fortalecer a memória e a concentração com hábitos diários simples, alimentação, exercícios e estratégias cognitivas que fazem a diferença. Lembre-se, cuidar da mente é um ato de amor. E começa com escolhas que você faz todos os dias.